Estamos aqui com a escritora e agente literária Eliana Freitas, fundadora da editora Conecta Brasil, que incentiva a publicação de escritores independentes. Eliana, fala um pouquinho sobre a Conecta e a proposta da Conecta, como tudo começou, enfim. Ok. Bem, a Conecta Brasil ela é uma empresa de agenciamento cultural, e daí não só na literatura, né, em vários segmentos. A gente formata projeto cultural para as leis de incentivo. Aqui no Brasil você tem a Lei Rouanet, que é no âmbito federal, aí você tem o PROAC, o ICMS no âmbito estadual, e você tem o VAI da prefeitura, da cidade de São Paulo, né? Então a Conecta, ela agencia, fazendo o quê? Ajudando os autores, enfim, os artistas a formatarem seus projetos e conseguirem ficar hábeis para poder pedir patrocínio, que é o jeito de conseguir grana. Tem duas coisas que levam você a conseguir fazer arte: grana e tempo. Se você não tiver grana, você consegue fazer arte, né? Mas não por muito tempo, entendeu? Não a longo prazo. Você precisa dessas coisas, né? A arte, a inspiração vem do ócio, mas o ócio dificilmente gera um resultado que dê para você viver daquilo. Então a Conecta faz isso. Ela arruma os meios para o artista conseguir ir vivendo da arte dele, do que ele publica. E como a gente tem um braço mais forte no mercado literário, eu sou escritora, na verdade eu escrevo desde que eu fui alfabetizada, eu sempre gostei de escrever. No meu primeiro livro, eu lancei em 2006, esse aqui, O Oculta, né? Tem textos aqui que eu tinha escrito em 92, né? Tem, às vezes um autor me procura e fala: ai, como que eu vou publicar aquela ansiedade? Eu falo: vai com calma, né? Vai com calma. Publicar mesmo porque o publicar é um divisor de águas. Enquanto você escreve e você lê e você gosta e mostra para os seus amigos e mostra para alguém e tal, é uma situação. Na hora que você publica, você deu a sua cara ao tapa. Então a brincadeira fica diferente. Nem sempre aquela brincadeira é a que você está esperando que aconteça, porque daí você já começa a esperar uma resposta de público, de leitor, de crítica, de mercado, de dinheiro, que às vezes não vem, principalmente nesse mercado alternativo. Então é isso, a Conecta daí como editora. Então, na verdade, eu comecei na cultura quando eu saí da hotelaria, saí da contabilidade por uns tempos. Primeiro eu fui para uma produtora de vídeo e lá nós fizemos umas coisas bacanas, bolamos uns programas para pedir incentivo. Aí de lá eu fui para a editora Limiar, que é do jornalista Norian Segato. E o Norian é um desses editores também que vive aí na cena independente, lançando. Um dos autores que ele trabalha é o Moser Benedito, que já enfim, ele deve lançar livro desde 70, ele fala muito da ditadura, né? E o Moser é bem reconhecido nesse cenário. E o Norian, ele também tinha essa característica, ele lançava poesia, já naquele tempo. Enfim, meu papel era esse. Era buscar os patrocínios para conseguir lançar os autores. E daí eu já tinha a Conecta fazendo agenciamento, aí eu resolvi lançar meus livros por ela. E hoje em dia a Conecta, então, é editora também. Isso do autor se autopublicar, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque, assim, realmente é um funil. As grandes editoras, elas são difíceis, né? Tem algumas que lançam o prêmio, vamos supor, o prêmio Sesc de literatura. Você se inscreve, se você ganhar, a Record te lança, ok? As outras, sei lá, Companhia das Letras, não sei como que são os processos. Várias tem lá, às vezes, no site, manda seu original. Mas é realmente um funil, é muito difícil. Porque precisa combinar o que você está escrevendo com a linha editorial, com o que ela está querendo no momento. Então, enfim, é um mercado fechado mesmo, é um mercado fechado. E aí você fala: não, então eu posso me publicar? Pode, pode. O que eu preciso? Conseguir fazer a diagramação, a revisão, a grana para imprimir. Tem um profissional que eu estava esquecendo de comentar, que ele faz isso há muito tempo, que é o João Scortese. O João, tem várias pessoas que não sei hoje em dia, mas que falavam: ah, mas o João lança tudo, todo mundo, qualquer coisa, Mas a verdade é que o João, na minha visão, admiro muito ele viabiliza quem gosta de escrever a publicar. Você quer publicar, ele faz um trabalho bacana de edição, de revisão,
publica. Ah, não dá para eu fazer uma tiragem de, sei lá, 200, 300, 500 livros, dá para publicar 50. Então ele transforma quem escreve em autor e publicado. Então, aí tem várias questões que as pessoas falam, ah, mas aí publica qualquer coisa. O mercado vai determinar depois quem vai e quem fica. Quem fez um trabalho que publicou e a mãe adora, e quem fez um trabalho que está reconhecido na cena literária, entendeu? O próprio mercado vai dizer. E também, o que ocorre também é isso. Porque as grandes editoras, você fala assim, eu vou para a grande editora, eu vou para a grande editora. A grande editora está falando com um público, na verdade, ela está falando com um público cativo. É aquele público que vai no shopping, entra nas mega store, nas livrarias e busca o livro. É aquele que lê resenha. Então é um público que já está formado. E esse público, dificilmente, ele é atingido por os autores independentes, dificilmente. Se você pegar a lista dos 10 mais vendidos, você vai ver que 80% é autores estrangeiros, né? Você vê que é totalmente... E às vezes, assim, antigamente eu me esquentava com isso, hoje em dia eu não ligo. Porque eu tenho fama de ter pé quente para os autores, mas não para mim mesma. Eu já consegui patrocínio para vários autores e tal, e para mim mesma eu sempre fiz do bolso. Para você ainda não consegui um bom patrocínio. Assim, que nem, por exemplo, Oculta. Eu consegui espaço na rádio que estava cobrindo a Bienal do Livro de São Paulo, eu consegui o stand, eu estava legal, estava tudo, e tinha muita gente indo no meu lançamento, e daí quem estava? Bruna Surfistinha, no mesmo dia, mesma hora, lançando Doce Veneno do Escorpião. Eu nunca vi alguém com tanto azar na vida, porque é óbvio que a hora que a Bruna apareceu, e enfim... Toda a imprensa em cima dela esvaziou o meu evento. Depois, uma outra vez, com aquela Thalita Rebouças, né? A Thalita escreve o infantil, enfim. Então, essas pessoas que estão na mídia, então, falam assim, igual... porque... Então, onde que vocês estão trabalhando? Nós estamos trabalhando com os leitores que ainda não existem, não leem, eles não têm o hábito, né? A gente está fazendo isso, a gente está levando a literatura onde o povo está. E não o povo indo onde a literatura está. É um movimento ao contrário, diferente, né? Não dá para dizer que no Brasil tá bom, né? Não vejo um lado que esteja bom, mas se você pegar a cultura, não dá para você dizer que tá pior. Ele tá bem melhor. A gente já tem alguns incentivos, alguns mecanismos, né, para poder estar incentivando a cultura. O prêmio do governo do estado de São Paulo, esse prêmio de literatura, ele apareceu, ele é um dos melhores prêmios que existe de literatura. Acho que o primeiro prêmio, melhor livro do ano, leva R$200 mil, né? E então o que acontece? Eles foram felizes, eu acho, na hora que eles fizeram uma categoria que é autor estreante, né? Então, assim, a Paula, eu não conheço, eu vi que assim, a Paula, pelo que eu vi o livro dela, ela conseguiu pôr no mesmo livro uma linguagem tradicional e mesclar com uma linguagem de uma narrativa já totalmente inesperada, nova, moderna, coisas que ainda nem são tão habituais. Então, nessa mescla, ela se deu bem e ganhou autor estreante. Então, obviamente, seria alguma autora, algum autor, né, que ainda não está consagrado. Mas, por outro lado, então que nem ela, eu não conheço toda a carreira dela, mas esse prêmio do autor estreante, sem desmerecer o Ednei Silvestre, porque eu adoro o livro dele, ele ganhou, acho que ano retrasado, ou outro ano, com aquele livro Se Eu Fechar os Olhos Agora. Aliás, eu já tive em debate com ele, eu adorei o livro, eu gostei. Mas, com todo respeito, o Ednei, ele é um jornalista âncora da Globo, entendeu? Então, assim... quando você fala do autor estreante, uma categoria de prêmio, que o autor estreante é um Ednei, sem desmerecer nunca a obra dele, mas estou dizendo os critérios, entendeu? Ou mesmo a Paula, se você for ver tal, ela está num outro nível. Então não dá para dizer que nós, os autores independentes, vamos ter acesso a esse prêmio, olhando dessa entendeu? Não dá para dizer que o prêmio é ruim, eu acho o prêmio ótimo, mas eu não tenho toda certeza de que a gente teria acesso a ele, entendeu? Você já publicou algum autor que ganhou o prêmio? Ou que era seu autor, foi para uma outra editora e ganhou o prêmio? Então, na verdade, o primeiro livro, eu ajudei na publicação, trabalhei ajudando na publicação, e eu não vou lembrar o nome dela, eu vou morrer. O nome do livro é Mar de Dentro, é um livro de poesias. Lilian
Lilian Gattas, se não for, vamos ter que arrumar. Enfim, a Lilian, ela é uma autora premiada, né? E eu formatei o projeto dela na época da Limiar ainda, e ela ganhou prêmios literários com o livro. Enfim, a Lilian é maravilhosa, né? Eu gosto demais do trabalho de poesia da Lilian. Então, tem várias pessoas muito boas, assim, que já foram aparecendo. E os prêmios, assim, não são... hoje em dia, antes eu tinha muita... Eu falo que eu não morro sem ganhar um Nobel, né? Mas é porque eu sou louca, eu sou megalomaníaca. O Thiago falou que... O Thiago é meu filho, que é poeta, ele falou que isso não tem a menor importância. E é verdade, porque se você pegar pessoas, por exemplo, não sei, na cena que a gente tem, na cena da periferia, você tem Sérgio Vaz, que é um super poeta, toca ali a cooperifa, faz todo um movimento. Provavelmente, poucas pessoas que leem todos aqueles livros, que consomem, tá lendo alguns livros que eu citei aqui, ou vão ler um livro que, não sei, que nem Paulo Coelho agora lançou O Adultério, que tá, acho que segundo ou terceiro mais vendido. Provavelmente esse público que nos lê não vai ler o mais vendido. No caso do autor brasileiro, essa semana o mais vendido é o Paulo Coelho, né? E enfim, eu não sei. Eu dou importância, mas a maioria não dá. Também não sei se é aquela história da raposa e as uvas. Tá verde, né? Agora, na verdade, existem até editoras especializadas em publicar poemas mesmo, né? Poesia, Poesias. Então, o Brasil não tem a tradição, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei se você vai mais para o Nordeste, como eles têm aquela coisa do cordel, então eles têm isso mais forte. Então você tem mais publicações, tal, de poesia. Aqui em São Paulo a gente não tem muito isso. Começou com os saraus, né? Os saraus que já estão aí há 20 anos, então foi abrindo espaço na poesia, abrindo espaço, e hoje em dia você vê vários poetas vivendo das publicações. Você falou até dos saraus, agora teve, semana passada, teve a Feira de Livros de Buenos Aires, né? E aí, assim, uma grande parte da literatura periférica, chamada literatura marginal de São Paulo, né? Pessoas que organizam os saraus, a periferia, foram chamados para essa feira, foram chamados, convidados, enfim, para essa feira. Mas também, em contrapartida, muitos livros brasileiros foram proibidos de serem vendidos na feira. Não sei se você ficou sabendo disso. Quer dizer, não tem uma coisa, um contraponto? Você chama pessoas da cena periférica que organizam saraus. Se eu não me engano, também o Ferrez estava presente também, o criador da Mafalda, o argentino, né? E aí você também proíbe livros brasileiros de entrar na feira meio. O que você acha disso? Então, mas na verdade... dessa feira, o que você achou? Então, eu não fui na feira, posso falar do que eu vi. Primeiro porque eles convidaram. Não há como negar que há um movimento literário forte acontecendo, predominantemente na periferia, né? E movido pelos saraus. Então você tem os saraus, você tem os slams. O slam, que agora é aquela batalha de poetas, é um movimento novo, tem uns, não sei quantos anos, o que eu conheci tem uns 2, 3 anos, né? Que é a batalha de poetas, e daí você tem algumas pessoas que organizam, sei lá, que é a batalha de poetas com poemas autorais de 30 segundos, outro de 3 minutos, enfim, daí tem o sarau da Guilhermina, tem o sarau do Burro, lá do Daniel Michoni, tem o slam do 13, que é no Lago 13, no Terminal Santo Amaro, que é do Thiago Peixoto, e aí você tem esses slams, essas batalhas. Uma das entidades que ajuda bastante é o SESC, as finais das batalhas, dos campeonatos de poesia, o SESC sempre apoia, cede espaço, enfim, né, providencia para que as coisas aconteçam. Então não tem como dizer, e eles estão vendo que tem público. Por conta disso, e tem pessoas bárbaras que escrevem livros bacanas, então por conta disso, eles chamaram esse pessoal para a feira, porque são artistas que estão no cenário e têm importância. Além de formar públicos novos para a literatura, que é isso que o sarau faz, o Nibrizante, que é um dos poetas que foi lá para Buenos Aires, estava me falando, o papel nosso, a gente ressignifica os ambientes. Porque você pega os boteco de periferia,
Você chega lá e você dá um novo significado. É um lugar que está todo mundo lendo poesia, trocando ideias e tudo mais. Então não tem como dizer. Só que quando chega a realidade, aí como que esse pessoal trabalha? Esse pessoal trabalha fazendo poesia em qualquer lugar e vendendo o livro, ele mesmo ali recebendo. E daí quando chega nas regras comerciais, é que nem na Bienal. Na Bienal você chega e daí fala, nossa, olha como... Já aconteceu isso, quem me ajudou lá no Rio foi o Berimba, um dos primeiros desses poetas dessa última, né? O Berimba de Jesus, que eles tinham os maloqueiristas, ele faz a poesia maloqueirista. E naquela época eles estavam começando, eu também. E no Rio, todo mundo curtia muito na Bienal do Rio. Curtia demais. Quando ele começou o negócio de vender os livros no corredor, e aí tem livro R$15, e aí tem livro R$10, aquele movimento, aquilo não combina, porque Bienal do livro é um palco de grandes editoras. Então, aí já é cortado. Eu não fui mais na... Eu conheço algumas feiras de livro, que nem uma feira que assim, me emocionou demais, é a Feira de Livro de Porto Alegre. Como que é a Feira de Livro de Porto Alegre? Não tem grandes estantes. Na verdade, é barraquinha de feira mesmo, igual a gente vê as nossas feiras de frutas. E as pessoas, para expor, elas têm que chegar pelo menos com 30% de desconto no preço de capa. Então o pessoal leva, e quem quer comprar livro, quem gosta de comprar livro, guarda, espera novembro e compra lá. E aí lá, eles não têm todas essas normas, essas coisas engessadas, entendeu? Porque lá é um lugar para se vender livro. Né, igual você. Então essas feiras, cada uma tem uma característica. A Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, maravilhosa, grandes debates, mas é palco para grandes editoras, né? Flip, e já teve o mesmo problema, né? Até foram presos os meninos, tudo vendendo livro na rua, né? Naquele ano do Chico Buarque, ele mesmo interveio, falou, não dá, o ano que ele lançava o Leite Derramado. Então, o que acontece? A Flip ela já tem essa característica, ela é palco para escritor, ela é palco para discutir ideias, né? Grandes pensadores intelectuais discutindo as soluções humanas o tempo inteiro. Você acha que, então, esse pessoal, esses escritores alternativos, poetas, enfim, que tentam de alguma forma buscar seu espaço também, né? Todo mundo quer seu espaço. Uhum. Você acha que é muito difícil aparecer na cena? Assim, aparecer não é, continuar, não sei, né? Permanecer na cena. Permanecer. Mas não sei também. Você vê que cada um tem o seu espaço, tem o seu público, cada um não se pode misturar, não se pode... Na verdade, na minha opinião, poderia, deveria. Mas assim como eu sei que se eu chegar com o meu movimento igual a Conecta, um dos projetos que a Conecta abraça são os poetas ambulantes. É um grupo de jovens poetas que eles vão nos ônibus declamando poesia e entra no ônibus, sai no outro, entra no metrô, sai no outro, declamando no meio do transporte público, no meio do trânsito, e aquele movimento dura umas 3, 4 horas e acaba num sarau. Então é como se vai carregando as pessoas e levando para o sarau. E eu tenho absoluta certeza que um movimento desse, a gente falar, vamos fazer no shopping, vai ficar parecendo rolezinho e vai ser proibido, entendeu? Então, eu entendo isso que eles brecam, mas eu já estive em saraus, que daí, vamos supor, um autor, ou então uma editora, às vezes a editora, ela tá querendo pegar esse público, e aí também a gente não via a gente querer abrir o espaço para eles. Então, eu não sei, eu acho que deveria ser uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, todo mundo a favor da cultura. Mas eu acho que, enfim, a questão da grana, você vai sei lá, comparar o que eu invisto numa publicidade para fazer um lançamento, que nem agora a gente vai lançar o livro do Era uma vez Poetas Ambulantes, lá na Cultura do Conjunto Nacional. Se você comparar a verba que eu estou usando, para divulgar esse lançamento, e pegar uma editora, sei lá, bacana, quanto que ela gasta, não tem não dá nem para sair conversando, entendeu? Então é meio natural que ela não queira ser minha sócia no mesmo espaço. Não sei, eu sou contadora, eu tenho uma visão financeira da coisa. Então isso não me pode até afetar no meu bolso,
mas não afeta no meu coração. Eu acho que eu gostaria que fosse diferente, eu luto para que seja, mas eu não morro por causa disso. Essa que é a verdade. Quantos livros a Conecta já lançou e como que é feita a seleção de textos dela? Tudo que você recebe, você publica ou rola uma seleção? Não, rola uma seleção. Assim, só que a gente vive um pouco em função dos editais. A gente já conseguiu Petrobras, a gente lançou o perfume, cadê ele aqui? O perfume do Pau Rosa, que é de um autor lá de Manaus, a gente pegou Petrobras. A gente lançou pelo PROAC também, aqui em São Paulo. Mas, às vezes a gente pega um livro, por exemplo, Oculta. O Oculta, que é o meu livro. O meu primeiro livro é Erótico, Navalha na Carne. Nem adiantaria. Se vir uma pessoa com livro Oculta, por melhor que seja, eu não tenho como falar para ele, você vai conseguir patrocínio cultural pelas leis de incentivo. Pode até conseguir, não sei, mas eu acho pouco provável, né? Então rola uma seleção, né? O ruim, tem uma coisa que eu estava esquecendo de falar. O ruim do autor independente, dele mesmo se publicar, ele sempre fica naquela dúvida, será que eu sou bom mesmo? Qual que é a diferença entre autor independente e autopublicação? Autopublicação... Nosso trabalho é especificamente isso. Ah, ok. O autopublicação, você escreveu um texto que tem a ver com você, que não está preocupado com o mercado, com o editor, com o que alguém quer ler, e você vai lá e faz você mesmo o seu trabalho, você de repente nem registra na Biblioteca Nacional, você não tira uma ficha catalográfica, você não coloca exatamente nenhum profissionalismo, ou se coloca, você não coloca porque você está com compromisso com alguma coisa da cena editorial, né? E ali você, sei lá, você faz uma... Eu já tive amigos que publicaram 100 livros e lançaram no seu aniversário de 60 anos. Né? Eu considero isso uma autopublicação. Ele está sem ficha catalográfica, ele não vai fazer o depósito legal por lei lá na Biblioteca Nacional. Então, enfim, tem leis, né? Tem leis que para o mercado editorial e para a literatura funciona assim, não só aqui, funciona assim no mundo inteiro. Agora o autor independente. O autor independente ele vai cumprir todos esses passos. E ele está publicado com a literatura, com a qualidade da literatura e tudo mais. Só que ele não consegue entrar no mercado oficial, né, da literatura brasileira. Que é o quê? É a lista dos 10 mais vendidos, que sai na Veja. Enfim, é a vitrine da livraria. Você chega no Mega Store, que nem eu estava falando um pouquinho daquela falta de sorte. Eu lembro que, agora eu não lembro o nome dele, um apresentador de TV, e ele lançou... Justus lançou um livro, e aquela semana, assim, eu fiquei muito chateada. Tinham 3 Mega Store, que a prateleira imensa, assim, tipo, sei lá, 15 metros quadrados, era o livro do Justo, cuja capa era a foto dele. Que tivesse 2 livros, qualquer um que passasse, Justus, te amo, quero seu livro. Não precisava de 15 metros quadrados só da capa do Justo. E naquela época tinha outras pessoas que eu conhecia lançando livros bacanas. Por que não colocar? Então, que nem assim, a Livraria Cultura é uma livraria bacana. A gente consegue cadastrar nosso livro na Livraria Cultura, mas a gente não consegue ficar na prateleira além do dia do lançamento, entendeu? Então é isso, você não ganha prateleira, não ganha visibilidade, você não vai pegar o público que já está acostumado a gastar com livro. Por outro lado, os nossos livros, por não ter tudo isso, saem mais baratos. Né? Você pega o livro mesmo que você citou da Paula, que ganhou o prêmio literário, o livro dela acho que tem 140, 120 páginas, custa R$35. Um livro desse do autor independente para nós custa 25, entendeu? Então a gente viabiliza, a gente dá acesso à literatura a um público que não tem acesso. Ele não tem acesso porque ele não frequenta, ele não tem espaço, ele não tem motivação. E aí é onde a gente leva o livro a um preço mais acessível, num local que ele frequenta e faz essa ponte. Fora que também a possibilidade, isso tem, a pessoa tem, não sei porquê, é o filósofo que explique. O escritor, ele tem uma certa... Quando você fala assim, eu sou contador, que bacana, você é contador. Eu sou mãe, que lindo, você é mãe, ok. Eu sou escritora. Poxa, você é escritora?
aquilo cria uma áurea de importância, como se você fosse mais sábio ou alguma coisa, que não é, mas que cria, não sei porquê. O escritor, ele tem aquela coisa que, não sei, parece que passa um certo estilo, alguma coisa ele passa, uma certa importância, um certo glamour, certo? E a pessoa, às vezes ele não lê o seu livro, não conhece, mas se ele viu que você é escritor, eu já dei autógrafo em guardanapo, sabe? Eu já dei autógrafo em Costa, porque você é escritor. E a pessoa acha que tem um glamour, eu não sei porquê, mas tem. O escritor tem, as pessoas criam essa imagem do glamour com o escritor. Então, o fato de você ser escritor, quando você chega num ambiente de um boteco, de um ônibus, ou dos terminais, né? A gente lançou livro em dezembro, a gente lançou no terminal Parque Dom Pedro, e daí as pessoas estão passando e ouve aquela poesia, daí olha e fala, o que é? Daí você fala assim, é um sarau, e a gente está lançando esse livro, tal, que eu escrevi. Nossa, você escreveu. Ali já muda, a pessoa, ela pensa que está conhecendo alguém muito importante. Tem isso, entendeu? Eu acho que é isso, tem isso de levar o acesso e de estar possibilitando esse encontro leitor-autor de uma forma mais fácil, mais cotidiana, que as grandes não conseguem. Na verdade, uma das coisas que eu tenho que faz eu acreditar que eu sou boa em escrever é o reconhecimento do Moacir. Quando ele estava vivo, a gente ia lançar um livro. E foi um pouco antes da época que ele estava lançando, um pouco antes, enfim, agora não vou conseguir lembrar que eu me emocionei. Mas, enfim, quando ele estava vivo, a gente pediu para ele escrever o prefácio de um livro, estava na Limiar. E aí, primeiro, muito fácil, né? Procura, você tem o e-mail? Tem, tal. E aí ele pegou e nós falamos, pô, você topa escrever o prefácio, um romance? E ele, enfim, combinava com a obra dele, ele topou ler. E ele leu e escreveu o prefácio. E isso eu trabalhando para uma outra obra. E daí conversa com ele, daí ele, o prefácio está pronto, me dá mais um dia. Aquelas coisas, né? Sempre atrasa. E daí eu falei assim, Moacir, eu já lancei 2 livros, na época era o Oculto e o Brasil Sem Sentidos. E eu falei, você falou que gosta de ler umas coisas novas, pessoas novas. Você se importaria se eu mandasse um livro? Mas não tem prazo, não tem tempo. Fica à vontade. Se você não lê também, fica à vontade, né? Para você. Mas se você lê, tal, se tiver, ele falou, manda. Aí eu mandei lá para o Sul, para ele, pelo correio. E ele leu, e daí ele me telefonou. E depois ele escreveu. E ele falou que eu era boa, muito boa. E, enfim, eu gosto das coisas que ele escrevia, né? Infelizmente ele morreu. A gente depois teve um ano, o último ano que ele estava vivo, ele estava na Flip, e aí ele tinha lido mais um livro meu, eu já estava lançando o 3º, e ele tinha gostado bastante, e tinha sido um dia cansativo, ele tinha dado um monte de autógrafo, tá difícil de chegar perto dele, ele estava saindo lá com a esposa, mas ele estava muito cansado, e eu estava assim passando, mas eu vi que ele estava cansado, eu ia deixar. Aí ele fez o sinal para eu ir, daí eu fui. Ele morreu pouco depois. Enfim, eu acho que foi bom para mim, acho que foi generoso da parte dele, ele não precisava fazer nada disso. Fora que eu admiro muito ele, aquele livro A Mulher que Escreveu a Bíblia, é um livro bárbaro, é muito inteligente, muito, muito. Se eu conseguisse ter metade daquela inteligência e humor, eu sou bem humorada nos livros, mas ele é muito mais. Eu gosto dele, eu gosto do Jorge Amado, enfim, eu gosto do Marçal também. A diferença mesmo da publicação independente, da autopublicação, ela está no mercado que ela atinge, que é um mercado que a editora grande não alcança. Quando alcança por conta dos livros já estarem lá no cânone, são os livros que são estudados no ensino fundamental, né, nas escolas públicas, são os livros escolhidos. Fora isso, fora da sala de aula, não são livros que atinjam esse público. Então, são formas de estar publicando, são livros que estão destinados a mercados diferentes, público cativo e público não cativo, entendeu? E aí, no caso da autopublicação, igual estava sendo citado da editora Leia, que disponibilizou o site, você consegue se publicar. Então essa é uma tendência, na verdade todo mundo hoje consegue ser lido, né? Você tem as redes sociais, você tem, enfim, Twitter, Facebook, você tem, meu site é no Recanto das Letras. E o Recanto das Letras, você
Se quiser, você não paga nada para publicar conto, crônica, poesia e ser lido na internet, no caso do Recanto. E as pessoas querem ser lidas. Todo mundo, eu acho, que começou a perder o medo e começou a pensar, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Se alguém tem o que falar, nem sempre vai ter quem quer ouvir ou quem quer ler, mas quem quiser, a fartura, né? A fartura. Há muitos livros. Para quem quer, as letras estão aí. Obrigado vocês, eu achei bacana participar. Eu acho que o caminho é esse, uma vez que o curso de vocês se predispõe para dar espaço, dar voz para uma pessoa que é da cena independente, é sinal que alguma coisa está mudando. Uma hora, os mestres, doutores que escolhem o que as futuras gerações vão ler e vão aprender, uma hora também eles vão, dentre um monte de livros que a gente procura, que a gente faz, que a gente produz, eles vão achar uma obra nossa para estar indicando como uma base de educação no Brasil. É o que eu acho e espero.